Imagine você velejando em um Hobbycat, que é esse tipo de veleiro. Pense agora em fazer uma viagem grande com ele. Qual seria? Que tal pegar este barquinho sem cabine e ir de Miami até Ilhabela? Um pouco mais do que você tinha pensado, né? E atravessar 2 oceanos. Loucura? Talvez um passeio na Antártida. Completamente impossível, certo? Não para quem veio me visitar hoje no Balanço. Passamos um bom tempo em Florianópolis, conhecendo algumas de suas ancoragens bacanas. Faltou conhecer muita coisa, eu sei. Sentimos falta de um lugar abrigado de todos os ventos por lá. Ou pelo menos, lugares que você precisasse se deslocar menos para se abrigar. É uma cidade fantástica para ter um barco, mas um pouco mais complicado para morar nele, na minha opinião. Então, fomos um pouco mais para o norte. Faz uns 5 minutos que eu não toco no leme aqui, que o barco tá equilibradaço. Bem retinho em direção ao vento. Só usei o freio do leme um pouco. Muito legal. Dá uns 15 nós de vento, tô com riso, deixa mais equilibrado assim, eu acho que com a genoa pequena. Tá bonito. 10 minutos que eu não toco no leme, amor. Parabéns. Bonito, né? Temperatura, pressão, atmosférica. Velejamos até Porto Belo contra o vento. A cada dia descubro como regular melhor o balanço. Consegui achar um equilíbrio muito legal sem piloto automático. Contra o vento, o barco conseguia manter o seu rumo com o leme travado. Deixei a vela mestra um pouco menos caçada do que o normal. Quando o barco arribava um pouco, ela enchia e fazia ele ir contra o vento de volta. Quando ele ia contra o vento demais, a mestra quase panejava e a genoa, que estava mais caçada, fazia o barco ir a favor do vento. E assim ficou durante 30 minutos. Mesmo com muita onda. Me deu muito prazer entender o balanço dessa forma. A favor do vento, eu acho que seria um pouco mais difícil fazer isso. Cara, faz meia hora que eu não toco no leme e ele tá tocando sozinho aqui. Pô, achei uma regulagem muito legal. E finalmente chegamos em Porto Belo. Já havia estado aqui com o Marçal há quase 2 anos atrás. É uma das melhores ancoragens de Santa Catarina. E um ponto que, apesar de não ser ainda tropical, tem já uma geografia e uma vegetação mais parecida com as áreas tropicais brasileiras. Até mais, amor. Até já. Até! Divirtam-se! Já a bordo do balanço, a primeira pergunta que me veio à cabeça era: de onde você tirou a ideia de fazer essas viagens doidas? Bom, começou com meu pai, né? Meu pai era italiano, ele veio da Itália, fugido da guerra, foi parar em Santos para construir a refinaria de Cubatão e eu conheci a minha mãe em Santos, eu nasci em Santos. E desde que eu me conheço por gente, assim, meu pai contava as histórias, não sei o quê. Ele tinha até um livro que foi perdido, tanta mudança, né? Um livro que tinha fotografias de um barco de oceano, um Banco Preto, ele correndo regata na Itália, não sei o quê. Meu pai velejou de Star em 1927, quer dizer, o começo do Star, né? Foi em 1924, de madeira, depois de oceano, né? Pela equipe italiana. Mas ele contava essas histórias e como que eu era criança, né? E o que teu pai conta sempre é o mais bacana, né? E ficou na minha cabeça de que um dia eu queria dar a volta ao mundo. Mas meu pai faleceu, eu tinha 18 anos, eu ainda não havia aprendido a velejar e nem ele havia me ensinado a velejar. Só fui comprar um barco em 82 com 22 anos, um Hobbycat 16. Eu e o Maurício, um amigo meu, Maurício Medeiros, nós dois compramos um barco no Guarujá, um Hobbycat 16 horroroso. Olha a loucura. Desmontamos o barco, colocamos na carreta com Fiat 147, levamos para o Farol de Santa Marta, no lugar mais aqui.
mais desaconselhado do mundo para um iniciante, né? É totalmente inconsequente. E aí de lá a gente começou a aprender a velejar de verdade, com vento forte, capotei o barco, quebrei o barco inteiro. Bom, aí trouxemos, do Farol a gente rebocou o barco até Ubatuba. Saímos para dar uma volta, fomos parar em Ilhabela, sem dinheiro, sem água, sem nada. Descolamos tudo na praia à noite, dormimos lá na casa de um amigo. No outro dia voltamos de Ilhabela para Ubatuba. Foi a primeira aventura da minha vida mesmo, assim, né? Bom, aí o barco foi para São Paulo, para a represa, e quando chegou na represa, lá no Clube Municipal de Vela, a diretora do clube, que é um clube essencialmente de regata, né, falou assim: olha, aqui é um clube para competir, não é para guardar. Se o barco não for para regata amanhã, eu jogo esse barco na Robert Kennedy, na avenida, assim, bem simpática, né? E aí entramos numa regata, assim, sem saber como que larga, para onde vai, o que é contra... Nada, zero. Me perdi na represa, né? Consegui a proeza de cair uma chuva, não sabia nem onde é que era o Yacht Clube, o clube municipal. Bom, eu não sei porquê, eu fiquei assim, é aquela que fala que foi mordido pelo bichinho da competição. Na época a classe Hobbycat 16 do Brasil era bem numerosa, né? Então qualquer regata tinha 50 barcos, assim, era bem disputado, muito alegre. Fiz vários amigos e falei, bom, agora eu quero competir. E minha vida nos 10 anos seguintes foi competição. Eu só queria saber de correr regata, de aprender, de treinar. Eu era barman no começo de um restaurante em São Paulo, fazia PUC. Depois abri um bar, abri o Singapura, abri o Aeroanta, abri o Olívia na Vila Madalena, enfim, trabalhava na noite. E tudo que eu ganhava de dinheiro eu guardava para correr regata e competir. Então eu comecei a competir em todos os campeonatos no Brasil, né? E comecei a aprender, mas era... vamos dizer, eu comecei a velejar tarde, então velejar contra os meus amigos que já velejavam há 10, 12 anos, né, era... No começo, os caras brincavam comigo, né? Dar a chave pro Betão fechar a raia, não sei o que lá, dar um balde, mas em 2 anos eu já comecei a sair do pelotão de trás e tive um progresso muito rápido, né? E aí decidi correr na Europa, ver assim, como que era o nível dos velejadores no mundo, né? E para minha surpresa, o primeiro campeonato europeu que eu fui, de 83 barcos, fiquei 8º. Que era isso, 87, quer dizer, era uns 5 anos depois, era muito pouco tempo para a competição, né? No outro ano eu fui para os Estados Unidos, fui muito bem no campeonato americano e no ano seguinte, 89, eu ganhei. Porto Belo é uma ancoragem muito legal. A cidade é pequena, mas muito agradável. Por uns dias ancoramos. Depois conseguimos uma poita emprestada das escunas de passeio aqui da cidade. A água eu pegava em uma casa na frente que me cobrou R$150 para deixar o bote e pegar água durante o mês. Dava um trabalho, mas até que era divertido. Claro, ter uma poita com água é melhor, mas é engraçado essa função também de pegar água. É um momento para pensar na vida. É um lugar bem bacana, balança bem menos. E é linda Porto Belo, demais. Tem uma cidade bem bonita também. Apesar de estar perto de algumas cidades com muitos prédios, assim, mais urbanas mesmo, tem um clima muito bom. Pode ser que eu me engane, mas vai pegar de primeira. Tem sido assim, pelo menos. Maravilha! Motor zerado. Loucura. Só pá! Chegamos com quilos de roupa para lavar, então procuramos uma lavanderia. E para isso, precisamos ir até a cidade vizinha, em Itapema, que é uma cidade bem bonita também. Apesar de ter muitos prédios altos, é bastante urbana e lembra bastante Balneário Camboriú, que fica ao lado. Temos aí água, roupas limpas, kit completo. De todas as aventuras que o Beto fez, tenho certeza que a primeira deve ter sido a mais difícil. Não tecnicamente, eu digo, mas frequentemente romper barreiras na mente é mais difícil do que no mundo real. Quando eu estava com 32, eu já era 90, e 33, 90, eu ficava pensando o que eu vou fazer da vida, né?
Só que o meu negócio aqui em São Paulo, lá em São Paulo, estava andando, eu trabalhando, não sabia o que, estava em dúvida na minha vida. Porque eu não queria trabalhar com a noite, eu queria, vamos dizer, viver de vento, exatamente como você faz. Só que quando você... Não é tão fácil. É difícil, ou você vai para competição, ou você vai para o cruzeiro, ou você, como você encontrou um jeito, né, de ser um documentarista que vai retratar a vida do mar. Mas eu fiquei pensando, até que eu estava em dúvida, né? Estava assim, realmente numa crise existencial em relação a qual o caminho que eu vou. E aconteceu um encontro, assim, totalmente casual, talvez não, né? Com o Marcos Susbaca em São Paulo, nos encontramos no Shopping Iguatemi no meio de um dia normal. Saiu a Hobcat, a marca, né? Lançou o Hobcat 21 pés, quer dizer, maior que o 16, que é o barco que eu competia, né? E que esse barco tinha uma gaiuta, que tinha um porta-mala para levar um pouco de carga, que era um barquinho para 3 dias, para fazer camping, não sei o que lá, você surfar, parar numa ilha, fazer um acampamento, dormir. E ele falou, puxa, a gente está pensando em fazer as Bahamas, não sei o que você acha de passar um mês no Caribe? Aí eu falei, olha, Miami, Belize, né, na América Central, eu falei, acho que Miami e Ilhabela é mais legal. Ele falou, mas com Miami e Ilhabela a gente vai demorar 1 ano. Eu falei, mas é isso que eu tô querendo, né? E aí eu acendeu uma luz dentro de mim, eu falei, eu quero voltar dos Estados Unidos para Ilhabela num Hobcat. É nesse momento que você fica mais perdido. É loucura? É a coisa mais importante que eu vou fazer na vida? Ninguém vai ter essa resposta pronta para você. A vida não é para amadores. Bom, isso passaram 12 meses, a gente estava em Miami com o dinheiro no bolso. Fomos numa loja, compramos 2 Hobcats 21 pés, a ideia de voltar em 2 barcos, né? Para um dar apoio para o outro, caso acontecesse alguma coisa, né? E 4 velejadores. E aí, quando a gente está fazendo o projeto, o Marcos vira para mim e fala assim, porque o caminho natural seria fazer o Caribe, depois fazer as Guianas, chegar no Oiapoque e descer a costa brasileira, parando todo dia em alguma praia, né? O Marcos vira para mim e fala assim, puxa, eu li um livro interessantíssimo do Humboldt, que foi um naturalista alemão que em 1800 entrou pelo Rio Orinoco, na Venezuela, justamente onde a gente vai chegar, no fim do Caribe. E ele passou do Orinoco para o Rio Negro, por um canal chamado Cassiquiare, que é o único canal natural do mundo que liga a bacia amazônica venezuelana com a brasileira. Você não precisa tirar o barco d'água, você sai em Manaus sai em Belém e sai de novo no mar. Ou seja, a ideia era cruzar a América do Sul, né, toda a Amazônia por 4 rios, no total de 5.500 quilômetros. Imagina, 5.500 quilômetros de rios é muito rio. Só que para essa parte fluvial a gente não conseguia velejar. No começo tem um pouco de vento, os alísios, e depois tem os alísios na cara, mas o que é a ideia? Botar um motor de popa, né? Então a gente montou uma logística, a gente construiu uma barraca nos Estados Unidos, fixa, que foi mandada de avião para Venezuela. Então, quando começou a parte fluvial, um dos Hobcats tirou o mastro e colocou essa barraca, virou uma casinha, que era uma barraca à prova, vamos dizer, uma canvas dessa aqui, com tela, à prova de chuva, à prova de mosquito, para chegar de noite, parar na beira do rio, amarra os 2, todo mundo pula para aquela casinha, os 4 dormem ali, cozinha, porque o problema na floresta é o inseto, né? Todas as doenças são transmitidas por insetos, então você não pode tomar mordida. Então a gente fez uma gaiola, vamos dizer assim. Depois de 100 dias de Caribe, a gente entrou na Foz do Orinoco. Na época a gente não tinha carta náutica da Venezuela, quer dizer, a Venezuela não tem carta fluvial. Então, a gente tinha um mapa de Atlas que a gente levou, primeira geração de GPS em 94. E a gente foi no perguntômetro, porque imagina você chegar aqui na beira desse litoral, tem um rio aqui, você vai ter que subir 200 milhas no vento contra a correnteza, sendo que você está com o Orinoco na cheia. E é contra a corrente? Para você ter ideia, em 37 dias um rio do tamanho do Rio Negro, né? Que você não enxerga a margem. Ele subiu 11 metros em 37 dias. 11, assim, de altura. Vertical, sim. Então, o volume era uma... corrente era corrente, alguns momentos, com o motor, a gente voltava para trás. A gente tinha que ir pro outro lado do rio, procurar um refluxo, alguma coisa assim. Bom, a gente parou em Trinidad, aí as pessoas lá falaram, desencorajaram, falaram, não, no vento vocês não vão subir nunca, né? Aí a gente comprou um motor de 6
Para os dois. Como assim? Rebocava? Um rebocou o outro. Demoramos uma semana para subir as 200 milhas, mas chegamos, né? Vento, ajudou vento e motor, enfim. Essa floresta daria 1 hora de conversa, no mínimo. Mas foi uma experiência a mais diferente de todas, porque nós passamos 75 dias enfiados na floresta. Imagina você entrar aqui, ó, nesse verde, e sair do outro lado do continente, né? 75 dias depois, quer dizer, muita coisa, né? 2 meses e meio. Era tudo uma incógnita, né? Porque essa logística, o barco não conseguia levar mais do que 200 litros de gasolina pelo próprio peso, né? E isso dava 3 dias. Então você fala assim, como é que é? Depois de 3 dias, o que vocês iam fazer? Tinha posto? Não. Vamos, a gente vai conseguir. Aí vem um mateiro, compra gasolina, vem índio. E na época ainda tinha Farc, conflito na Colômbia. A gente passou 3 dias por uma fronteira da Colômbia com a Venezuela, onde tem guerra, na época, guerra mesmo, de ter marinha lá com armamento pesado, né? Mas a subida do Orinoco foi uma coisa, Orinoco, depois desceu o Cassiquiare a favor, porque quando a gente entrou nesse canal, aí a corrente passou a correr para o lado do Brasil, aí é muito mais fácil, né? Rio Negro também a favor, Amazonas a favor, então a velocidade dobrou. O Cassiquiare é um raro caso de um canal natural que une 2 grandes bacias hidrográficas. Foi descrito com precisão pela expedição de Alexander von Humboldt, em 1800. Francisco de Orellana, em 1535, provavelmente já havia percorrido esse canal, indo do Orinoco para o Amazonas, mas não deixou um registro detalhado. A gente conseguiu, imagina, na época não tinha internet para você fazer uma pesquisa, né? A gente conseguiu uma National Geographic no escritório do Amir, que ele tem a coleção completa, e aí nós fomos lá, tiramos um xerox e aquela informação, uma expedição americana de 61, 62, de uns cientistas que comprovaram. Então, a rigor, a maior ilha fluvial do mundo não é a Ilha de Marajó, é isso que a gente deixou a nossa margem à esquerda. Simplesmente uma ilha que contém o Amapá, Roraima, as 3 Guianas e uma parte do estado do Amazonas e da Venezuela. A gente fomos os primeiros a fazer o caminho, né, na idade moderna, assim. Quando chegou em Belém, aí nos desfizemos, né, a barraca, o motor, mandamos tudo de volta para São Paulo, e aí foi a pedreira velejar Belém, Natal, 1000 milhas com vento na cara no Hobcat. Por ocasião da nossa logística, a gente tinha que fazer o Caribe no primeiro semestre para não pegar furacão. Tinha que fazer o Orinoco na cheia, que era junho e julho. Setembro, outubro, que é o pior mês no Nordeste, né, no Norte, que é os alísios ali no Ceará, no Maranhão, 30 a 35. Então a gente fez 1000 milhas com 30 a 35 nós na cara. Resultado, os Hobcats foram destruídos. Em 50 dias, nós quebramos 17 estaiamentos. Estaia lateral. A gente tinha reserva, no final, a gente foi dando lás de guia no cabo de aço, porque não tinha mais o que fazer, emendando, e quebramos 2 travessas traseiras do trailer, que juntam os 2 cascos, de tanta batida. Mas, por outro lado, nós dormimos em lugares maravilhosos, que ninguém consegue chegar num barco normal, porque são aqueles... A costa paraense e maranhense, se a gente aproximar, você vê que ela é inteira assim, né? Ela não é uma praia reta, né? No mar, você disse? É no mar. Ela é toda assim, toda, inteira. Chamamos os furos paraenses e os furos maranhenses. E por trás são mangues, que se avançam no mar. E às vezes você entra 10 milhas por dentro de um braço, de uma baía, assim, e vai para dentro e você descobre um mundo, com cidades assim que estão lá escondidas e preservadas como se fossem um vilarejo de 70 anos atrás. É maravilhoso. Então a gente aí descobriu, e a gente era recebido como rei, assim, nesses lugares, né? Rei, eu digo, não... porque essas pessoas recebem todo mundo como um rei. E aí dormir na casa daquelas palafitas de pescador, comendo camarão seco, sururu. E quando a gente chegava numa vila assim de, sei lá, 10 casas, sempre tinha alguém que ia fazer uma moqueca pra gente, assim. Eu me lembro, tudo que a gente comia em 94, qualquer coisa custava R$1. Ah, quanto custa um almoço? Ah, R$1. Ah, um jantar, R$1. Tudo é R$1. Assim, é uma coisa assim impressionante. Aí
a gente dormia na barraca, né? Dormimos. Essa viagem durou 289 dias. Praticamente foram 289 dias na barraca. A gente dormiu algumas vezes mais de um dia no mesmo lugar por causa de barco que quebrou, meteorologia, né? Muitas vezes no Caribe isso aconteceu. Mas basicamente a gente todo dia acordava num lugar diferente, né? Então, quando eu abri o olho na barraca, eu falava, bom, deixa eu levantar aqui a barraca para eu lembrar onde eu tô, né? Você pode até dar uma volta ao mundo, mas qual é que é a resolução, assim entre aspas, da sua viagem? O quanto de cada lugar você consegue entender? E assim foram de praia em praia, cidade em cidade, colecionando histórias até Ilhabela. Talvez ninguém tenha feito a costa brasileira tão em detalhe, entrando em lugares impossíveis para um veleiro com quilha. A maioria das pessoas viaja com o principal objetivo de ter prazer, assim, né? Tipo, vai no resort, coisa assim, né? Vai massagem, não sei o que lá, né? Exatamente, luxo. Exato. Por que é tão especial uma viagem que passa por tudo isso? Podem achar que eu sou masoquista, né? Mas eu não sou masoquista, não, porque eu também gosto de ficar num lugar confortável, tudo. Mas a primeira viagem, a ideia de vir num Hobbycat de Miami para cá foi justamente essa conversa. Se a gente for para Belize, a gente pode velejar naqueles bancos de coral que ninguém vai, porque ninguém é louco de botar um barco no meio de um banco de coral, né? Um mar de coral, né? Para bater uma quilha e afundar. O Hobbycat, 1 metro de água você veleja. Um barco de oceano, você chega num lugar, você não praia numa praia aqui, mas o Hobbycat para. Né? E às vezes você não tem lugar abrigado para um barco grande, é bem comum. Mas qualquer lugar você para ali e acabou o problema. Baixa a vela, se enfia, ele pode entrar 70 nós aqui, pode entrar para tempestade extratropical. Ali eu sei que eu estou tranquilo. E tem uma coisa que sempre me chamou a atenção no catamarã, é que a viagem é uma exploração o tempo todo. Porque se você fala vamos para o rio, a gente não vai parando aqui, a gente vai pegar, vai abrir, vai fazer até porque é uma linha reta, é mais curto, né? E a gente, passado umas 5 horas, a gente não vai ver mais nada, é mar aberto. E a gente vai velejar, tudo bem, tem um encanto. Mas essa coisa de você ir explorando, olhando, o Hobbycat ele vai com uma lupa. Então eu posso te dizer que eu quase vi todas as praias da América do Sul até o Oiapoque, né? Passei na frente de todas. Parei em várias, né? E principalmente no norte, nenhum veleiro vai parar onde a gente parou, não tem como. Os caras é raso, tem banco, a plataforma continental ela avança muito ali, então ninguém é louco de andar num barco ali. É só os pescadores locais, né? Mas ninguém viaja, né? Mas enfim, ninguém viaja nesse tipo de barco, né? Quer dizer, tem algumas pessoas que no mundo viajam, uns poucos. Então você troca o conforto e o luxo, que é algo que é muito fácil de você conseguir, de você acessar, por fazer algo que único, né? E é uma experiência mais, vamos dizer, primitiva, né? Se a gente pensar que os polinésios navegaram e colonizaram toda aquela vasta porção de mar em barcos nas pirogas, né? Barcos, canoas, né? A vela, e navegavam, né? Com todo tipo de condição. Por que a gente não pode fazer igual? E tem uma outra coisa que é interessante, é que o veleiro, acho que do modo geral, ele te dá uma dimensão mais verdadeira da vida. A vida moderna te esconde, né? A vida, vamos dizer, com conforto, ela te dá uma falsa ideia de segurança, uma falsa ideia de poder, de que você pode tudo. E no barco você vê o quanto você pode e o quanto você não pode. Ele te dá mais essa dimensão. Ou seja, ele não te deixa viajar muito, sabe? Não é um lugar que te alimenta o teu ego, para você falar, não, eu posso, eu sei, eu faço. Não, aqui você sabe que tem alguém que é muito superior a você, que dá as cartas e que você tem que aprender a lidar com essa natureza poderosa. Então a nossa dimensão é mais verdadeira diante do mar, né? A gente não é protagonista aqui, a gente é coadjuvante, né? Ele perde a noção do papel dele, do tamanho dele e da importância dele. Eu não estou dizendo que a gente não é importante, lógico
Todo mundo tem a sua importância, mas a gente tem que se colocar no lugar da gente. O mar te coloca. Acho que para o alpinista igual, né? No caso da montanha, mas não, é porque eu sou velejador, eu posso falar sobre isso, mas isso eu acho bom, assim. Eu falo, eu não tenho muito, eu não fico pensando assim nas coisas que a gente fez. Nunca pensei assim, fizemos, nunca fizemos com o objetivo de entrar no livro de recorde. Podia ter inscrito até, porque possivelmente acho que caberia, mas não é o objetivo, né? A gente não vai quebrar recorde, não. A gente está a fim de fazer uma viagem, se divertir, nos divertirmos e descobrir, né, coisas, lugares e se descobrir, né? É uma viagem de exploração para dentro e para fora, né? Então, basicamente é isso. Agora, você entrar numa viagem de vaidade, ela é perigosa, né? Porque ela certamente, numa próxima vez, vai te levar para uma experiência negativa, né? Porque não tem como, né? Se você subestimar o mar, não tem como você, lá na frente, você ter uma experiência ruim. Talvez esta seja uma das coisas que me atraiu tanto para a vida no mar. É como tomar a pílula vermelha do Matrix, abraçar o mundo e se ligar novamente com ele. Dá um pouco mais de trabalho, mas no meu caso, preencher um vazio na alma que talvez em 10 anos de #Sal eu não consiga explicar. Conhecer um lugar novo é sempre uma experiência incrível. Mas para quem sabe enxergar e deixa se transformar, conhecer o cheiro da terra, o gosto salgado no mar e lembrar de cada laz de guia que você teve de dar para chegar, transforma isso em uma oportunidade para crescer, passar pelo mundo olhando tudo com mais profundidade. E isso tudo em pequenos catamarãs sem cabine. Algumas vezes já me perguntaram qual o arco ideal para viajar pelo mar. Como você acha que eu poderia responder? Esta foi apenas a primeira das viagens do Beto, que abriu para ele um universo novo a ser explorado. No próximo episódio você vai ver como ele atravessou 2 oceanos e visitou lugares gelados como a Antártida e a Groenlândia, sempre com esses pequenos catamarãs sem cabine. Até lá. Uma coisa muito legal tá para acontecer na vela. Eu tenho um catálogo que eu ganhei dos anos 80 dos barcos que a gente tinha disponíveis para comprar, feitos no Brasil, aqui no Brasil, e era enorme, vários modelos que estão andando por aí, inclusive esse aqui. E em algum momento a gente se perdeu, sabe? Em algum momento no Brasil tiveram bem menos opções de veleiros, o mercado encolheu, sabe? E eu acho que agora a gente vive outro momento. Por vários motivos, um deles, eu acho que o #Sal, junto com outros canais, tem feito também a vela ficar mais em evidência e trazido muita gente para esse esporte que é tão legal, que é não é só esporte, estilo de vida. E há um tempo atrás, 2 caras, o Paulo e Edilberto, me procuraram com a intenção de fazer uma feira de veleiros, e eu convidei eles para conhecer um churrasco na Praia dos Vagabundos, porque eu achava que era uma das melhores formas de mostrar para eles quem é o cruzeirista, o que ele pensa, sei lá, o espírito, né, do que seria uma feira de veleiros. E eu tenho contribuído desde então para que essa seja uma feira que seja um renascimento da indústria da vela no Brasil. Talvez seja um pouco sonhar demais, mas é o único jeito de começar, sabe? Eu acho que se tiver uma feira que traga uma coisa positiva, que assim, a gente, junto com outras pessoas, escolas, enfim, tanta gente está trazendo mais gente pra vela. Tem muita gente, eu sei porque eu recebo mensagens direto. Eu acho que é uma boa hora pra gente ter uma visão otimista disso e fazer as coisas acontecerem, sabe? E todo esse sonho que a gente tem de morar num barco, ela passa por ter uma indústria de barcos também, sabe? Pessoas que forneçam serviços, que tornem tudo com um volume maior, quem sabe até mais barato, sabe? E eu tô muito feliz que a Vela Show vai acontecer de 19 a 21 de abril de 2019.
E a gente vai estar lá e vai ser muito legal ver uma feira que parece que está sendo tão bem organizada, só para veleiros, sabe? Eu acho que pode ser uma mudança importante, assim, de otimismo, sabe? E de fazer as coisas acontecerem, as pessoas, as empresas encontrar o público, um público novo encontrar vela e conhecer veleiros lá, né? Vão ter alguns veleiros na água, né? O que é importante. É legal dessa feira ser na beira d'água por causa disso. Então eu tô muito otimista, muito feliz disso acontecer. E espero que você que imagina ter um veleiro um dia ou já tenha, apareça para prestigiar esse evento. A gente vai estar lá, se encontra lá. E eu acho que para quem quer expor algo, algum serviço, é uma baita chance para entrar em contato com pessoas que estão ao fim do que você faz, do que você quer vender, né? E eu acho que é um momento bom de otimismo, assim. Eu tô muito contente. Espero vocês lá. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sino para saber quando lançamos novos vídeos. E muito obrigado a todos que contribuem para continuarmos o canal lá no Apoia-se. O Hashtag Sal só se mantém com a ajuda de vocês. Nos siga também no Instagram, #Sal_oficial.